Olá, boa noite. Nós estamos aqui novamente para iniciar a 10ª transmissão. Vamos só dar um tempinho para as pessoas começarem a chegar. Essa 10ª transmissão do grupo RN Solidariedade Covid, que tem na sua formação desde o dia 21 de março a ideia de juntar pessoas, produzir documentos com propostas e produzir EPIs. E o terceiro objetivo é fomentar a discussão, propagar o ideário de um grupo que se pretende ser protagonista no sentido de promover o voluntariado. A discussão de hoje é uma certa continuidade da anterior, que foi segunda-feira, junto com a arquiteta Maria Tereza Fedeli, que teve uma experiência de formação junto à comunidade de Paraisópolis, e hoje nós vamos receber o líder comunitário de Paraisópolis, na cidade de São Paulo, Gilson Rodrigues, que é coordenador do G10 das favelas. As 10 maiores favelas no Brasil se juntaram num grupo e têm, ao longo de algum tempo, discutido, e ele é líder comunitário de Paraisópolis. Além dele, estão aqui Jefferson Lúcio, que é policial militar e subcoordenador de assuntos comunitários, né? E Tatiana Scott, psicóloga e participante do Fórum da Vila de Ponta Negra e institucionalmente está aqui representando, se fazendo representar como coordenadora do CRAS de Ponta Negra. Bom, a ideia de hoje é discutir um pouco dessa crise que se instalou com o coronavírus no Brasil, que tem tornado muito evidente a ausência do Estado nas mais diversas áreas. As 3 esferas de Estado, federal, estadual e municipal, estão se fazendo ausentes e, principalmente, as comunidades têm sentido a ausência de políticas públicas, de amparo, de presença do Estado. Por outro lado, em meio a esse caos, as comunidades têm reagido de alguma forma e, principalmente, tem surgido, nesse momento, um grau muito exacerbado de solidariedade, né, de participação e engajamento nas diversas localidades, em alguns municípios, mas principalmente nas comunidades de baixa renda, em razão da necessidade de proteção. O exemplo de hoje será o de Paraisópolis, que é uma experiência exitosa, e a gente quer encarar essa discussão como um momento da gente refletir sobre quais são as possibilidades que nós temos para sair desse momento difícil que estamos vivendo. A comunidade de Paraisópolis se vai representar por uma instituição que se chama União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, que existe há 35 anos. Ele já tem várias ações, inclusive a formação de uma escola, que se chama Escola do Povo, e a representação local, ela tem se feito muito presente nesse momento da pandemia, criando alternativas e uma política própria de defesa do território para sobreviver à ineficiência e à burocracia do Estado. Enfim, a ideia é mostrar essa proposta que está sendo colocada em prática por uma população real, e nesse sentido, nós vamos inicialmente começar a nossa discussão com os nossos convidados locais, né? Hermínio, que é um parceiro nosso, que está aqui comigo desde o dia 21, nós temos dividido as responsabilidades do grupo de solidariedade Covid, o Jefferson, que é um parceiro também nosso, que tem colaborado bastante com as nossas ações. O Jefferson, como eu disse inicialmente, é policial militar, subcoordenador de assuntos comunitários, bacharel em Direito, está graduando em Gestão de Políticas Públicas na UFRN e é membro do grupo Comunitários contra a Covid. É um outro grupo de solidariedade que existe aqui na cidade de Natal. E chamamos também a psicóloga Tatiana Scott, que formou-se na USP, mora em Natal há 15 anos, é isso? Ela tem uma experiência de trabalho de 10 anos na assistência social e atualmente, como servidora pública municipal, está exercendo a função de coordenadora do CRAS. Nós vamos começar o debate com vocês, falando um pouco da experiência de vocês, para em seguida introduzir Gilson, que está chegando ainda, certo? Vamos começar então pelo Jefferson ou por Arminio. Eu queria começar, porque hoje eu estou muito preocupado. Nós estamos nessa luta desde o dia 21 de março, mas hoje
De ontem para hoje, talvez foram os piores dias. E eu vou dizer por que são os piores dias. Ontem, hoje eu não vi os números do Rio Grande do Norte, mas ontem nós batemos os recordes de mortes no Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, 24 óbitos. Nós atingimos 100% dos leitos de UTI da rede pública ocupado. Se eu não estou enganado, porque as coisas mudam de hora em hora, mas a última informação que eu tive só tinha 2 vagas de UTI em todo o Rio Grande do Norte, lá no Hospital de Caicó. As demais todas estavam ocupadas. Portanto, só resta agora os leitos de UTI da rede pública, da rede privada, que, evidentemente, que prioriza os particulares, depois os planos de saúde e, por fim, os leitos contratados pelo SUS. Hoje eu recebi um dado da Folha de São Paulo dizendo que apenas 40% das pessoas que requereram a ajuda social aprovada pelo Congresso Nacional, apenas 40% ainda não receberam essa ajuda. Essa ajuda quando nós começamos essa luta e defendíamos o isolamento social, nós sempre agregamos ao isolamento a remuneração dessa ajuda social para que as pessoas tivessem condições de se alimentar, de ter o básico mínimo de R$600 por mês. E 40% das pessoas que requereram não receberam por várias razões. Na maioria das vezes, por razões que não dependem dessas pessoas. Os decretos de isolamento social que foram feitos aqui no Rio Grande do Norte, se a gente for ser bem sincero, a gente vai ter que dizer que esses decretos é para inglês ver. São decretos que não têm efeito prático. E olha que eu tenho boa vontade com o governo do estado do Rio Grande do Norte. Tenho toda a boa vontade do mundo. Tenho simpatia, tenho tudo. Mas não dá para desconhecer que esse decreto é inócuo. Nunca se fez aplicar. Não tem o menor esforço. Nós não temos nenhuma articulação com as prefeituras. O Rio Grande do Norte não tem um comitê de crise articulado pela governadora. Não tem um. Nós já fazemos está perto de 3 meses desse negócio. Como é que uma coisa que não depende só dos governos consegue ir para frente sem articulação com a sociedade? Sem que os entes que podem decidir conversem num espaço único para essas decisões serem mais rápidas. As iniciativas de voluntariados, o que nós temos sentido, pela experiência do RN Solidariedade, é que os poderes públicos não vê com bons olhos. Os políticos não gostam da sociedade organizada. Não, parece que eles veem, em vez de ser uma ajuda, eles encaram muito mais como ameaça. Eu não sei ameaça a quê. Eu não sei como é que um grupo que está distribuindo máscara, distribuindo protetor, distribuindo lençol, toalha, pode ameaçar alguém. Qual é a ameaça? Por quê os olhos atravessados para a gente? Então, por essas várias razões, hoje eu estou me sentindo assim num dia muito triste, porque nós, além disso tudinho, o pico da pandemia começando a escancarar na nossa frente, e o que nós temos é uma coisa quase insustentável para acabar o isolamento social de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu não sei se segunda-feira vai ficar mais alguma coisa fechada, não. Talvez só as escolas. Só.
o resto vai abrir a porteira e vai escancarar. Então, por essas várias razões, é que hoje eu estou num dia muito preocupado, porque eu acho que é o pior dia de todos, desde o dia que a gente iniciou essa luta. Eu começo dizendo assim, porque nós vamos conversar sobre controle social, nós vamos conversar hoje sobre articulação das comunidades, e eu acho que, por dever de justiça, eu teria que fazer esse relato no início. Ok, Hermínio. Nesse sentido, pela ordem, eu vou passar para Tatiana, que ela faz parte do Fórum Vila em Movimento, e em seguida para Jefferson, para eles dialogarem, né, enquanto o Gilson está chegando. Eu espero que ele chegue. Por participar aqui com vocês. Sou do Fórum Vila em Movimento, do qual o CRAS, né, faz parte. São todas as instituições da Vila Negra, além das ONGs e de moradores. E a intenção inicial desse debate é trazer um pouco da experiência de Paraisópolis para a Vila. Então, há umas 2 semanas atrás, quando eu vi a experiência de Paraisópolis, eu conversei com o Wilson, que me mandou muito material, muita coisa, e a gente acabou pensando em replicar algumas das ações na Vila de Ponta Negra. E diferente, né, de Paraisópolis, trazer também a questão dos serviços públicos, né, da prefeitura e da comunidade. Todo mundo se juntar para tentar conter o avanço dentro do bairro. Então, inicialmente, foi isso que a gente pensou. Acho que é isso. Ok, Tati. Justamente, Tatiana, essa ideia que o Gilson passa, né, quando toma a iniciativa lá na comunidade Paraisópolis, de mobilizar a comunidade e, a partir dessa mobilização, começar a ofertar serviços essenciais à própria comunidade, é isso que nos deixa um pouco intrigados, né? Porque é tão difícil a gente observar na sociedade como um todo a participação popular e o engajamento como uma coisa viva, né? Uma coisa que a gente sente. E o caso dele é um caso que, o caso Paraisópolis, a partir da liderança dele, é de muita vontade de entender, né? Nos passa essa curiosidade de querer entender, de querer saber como é que conseguiu mobilizar as pessoas e fazer e trazer todo esse resultado, né? Porque ali, de fato, há políticas públicas, né, assim, criada pela comunidade. Então, resultado de iniciativas proativas que se juntam ali com o poder público. Paraisópolis tem, pelo que a gente já sabe, que a gente já viu, né, noticiários, tem ambulância, tem campanhas para ajudar os moradores mais necessitados, estão desempregados. Tem uma série de iniciativas que você passa a observar que a comunidade não está à espera, né, do poder público. Ela está ali colaborando, cooperando com o poder público. Então, é esse o exemplo que Paraisópolis nos traz. E aí nós, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, a gente tem que tirar essa lição e começar a refletir, né, essa realidade a partir espelhada na nossa realidade. Como ela pode chegar aqui e de que maneira ela pode ser implementada. Não dá para a gente ver um exemplo desse, né, de sucesso e a gente não conseguir copiar. Pelo menos acho que tudo na vida que é sucesso a gente procura copiar, né? Então isso também tem que ser copiado. E não pode ter, como o Hermínio colocou aí,
a questão da inveja, da pequenez, né? Que vai prejudicar a política, isso não pode ter. Não é inadmissível que a gente aceite isso como um impeditivo para esse tipo de avanço. Se é bom, a gente tem que copiar, a gente tem que fazer. Eu sugiro que enquanto a gente, Gilson, não chega, a gente fale mais objetivamente das ações que vocês dois estão fazendo já aqui. Tatiana na Vila de Ponta Negra e Jefferson na Zona Norte e em outros municípios. Eu acho que a gente devia aproveitar o momento de vocês para vocês relatarem o que é que vocês estão conseguindo fazer de fato, concretamente, nesse momento. Tatiana, e aí? Como é que está lá em Ponta Negra? Como é que vocês iniciaram essa ação e que em pé está? O que é que vocês já conseguiram fazer? Então, eu vou falar um pouquinho como CRAS e também como fórum, né? O CRAS, inicialmente, logo no início, né, a gente conseguiu distribuir várias cestas básicas para os ambulantes, mas não conseguiu atingir a totalidade. E aí a gente teve Tatiana, essas cestas estão vindo como? Como é que vocês estão conseguindo o dinheiro dessas cestas? A prefeitura, ela está, né, junto, distribuindo, a gente está fornecendo como prefeitura, e também veio, inicialmente, da Cruz Vermelha como uma doação. Então, teve esses dois momentos pelo CRAS. E aí, como fórum, né, várias pessoas da comunidade se organizaram para também distribuir várias cestas. Aí a gente pode até destacar algumas, uma ONG ou duas, né, que tiveram um trabalho muito fundamental nesse início. Gilson chegou. Vamos falar com ele. Depois eu volto. Bem-vindo, Gilson. Olá, gente. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar. Obrigado a nós. Tatiana, como você conhece mais Gilson, apresenta Gilson e aí a gente passa a bola para ele, porque Gilson é um homem importante, é até assessor de imprensa, viu? Ô, Glória! Gilson foi, assim, um grande achado, né? Eu acabei procurando ele no Facebook e enfim, acabei conhecendo. Ele foi super, assim, aberto, né? E me recebeu muito bem, mandou vários materiais e conversou. Enfim, que bom que ele está aqui agora para poder falar um pouquinho sobre Paraisópolis, que também, né, São Paulo, enfim, eu sempre acompanho, porque eu vim de lá, então conheço, e, enfim, eu acho muito bonito sempre o trabalho que eles fizeram, e nesse momento, incrivelmente importante, né, da forma comunitária que eles estão agindo. Então, fui conversar com o Gilson sobre como eles fizeram lá, para a gente poder replicar alguma coisa por aqui, porque é um trabalho muito bonito. Ok. Gilson, Giovana já conversou com vocês sobre o nosso grupo ou não? O pessoal me contou algumas coisas, se você quiser me contar mais. Obrigado, viu, Tatiana, pelo convite. Ok. Gilson, só um rapidinho para você se situar. Nós somos um grupo de voluntários aqui no Rio Grande do Norte que nos reunimos a partir de um grupo de WhatsApp e a partir do dia 21 de março nós interagimos todos os dias. Esse grupo tem 3 propósitos. O primeiro é produzir documentos para as autoridades. E com isso nós já produzimos 17 documentos sobre tudo que você possa imaginar sobre a pandemia. Nós sempre nos posicionamos por escrito e somos extremamente propositivos e sugestivos às autoridades. Às vezes aos prefeitos, às vezes ao governador, às vezes alguma autoridade específica, mas só para dar um resumo, nós já tratamos desde sepultamento até transporte coletivo. Então, nós temos uma vasta produção de material escrito.
A outra vertente é a distribuição de EPIs para os profissionais de saúde da rede pública, do SUS. E hoje nós somos o grupo de voluntário no Rio Grande do Norte que mais distribuiu EPIs para o setor de saúde. Só para você ter ideia, nós já estamos perto de 20 mil unidades de EPIs distribuídos. Nenhum governo, nenhuma prefeitura, nenhuma instituição privada fez o que nós estamos fazendo em termos de distribuição de EPIs. E outro item do nosso trabalho é fazer a comunicação. Nós estamos fazendo isso através de vídeos, através de lives, e essa é a 10ª que nós estamos fazendo. Então, Gilson, só para dar uma geral, é isso que nós somos, e assim, eu queria que você ficasse muito à vontade para contar a experiência, se você puder começar. Eu sei que vocês têm uma experiência de organização anterior à pandemia. No entanto, eu queria que você resgatasse, a partir da pandemia, como é que essa organização está atuando lá em Paraisópolis, que, só para quem não conhece, Paraisópolis é um bairro da cidade de São Paulo. Fique à vontade, Gilson. Ok, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar essa experiência com vocês. Vocês estão ouvindo bem? Perfeitamente. Sim. Eu estou ouvindo um eco em mim aqui na minha fala. Primeiro, então, muito obrigado. Nós, aqui em Paraisópolis, eu sou do bairro, as pessoas me chamam assim, eu sou presidente da Associação de Moradores de Paraisópolis, e há 2 anos nós criamos um programa, um projeto, uma iniciativa que se chama G10 das Favelas, que é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil, que em 2018 e 2019 prosperaram muito através do empreendedorismo e constatou, através de institutos de pesquisas, o que nós já sentimos há algum tempo, que as favelas do Brasil, elas são ricas. Era mais ou menos isso que nós estamos falando, que a favela é uma potência, que a favela tem muitas oportunidades para empreender, que as favelas têm muita através das dificuldades, surgem muitas oportunidades e soluções para o Brasil. E aí, o G10 das favelas, quando saiu a pesquisa, falou que essas 10 favelas do Brasil consumiam 7 bilhões de reais no seu consumo, no seu mercado interno, um PIB de 7 bilhões de reais. Ou seja, nós decidimos criar um bloco de líderes para, ao invés de atuar de forma separada, a gente trabalhasse juntos representando esse PIB, e aí nos inspiramos no G7, no G20 dos países ricos, falamos agora somos as favelas ricas, e sonhamos que era possível empreender e potencializar isso através dos fundos, e contávamos que 2020 seria um ano espetacular para as favelas, um ano para empreender, um ano de possibilidades, onde a gente estava criamos um fundo para Invest Favela, fazendo uma série de coisas, e aí veio a pandemia, e a partir da pandemia, tudo mudou, né, porque nós saímos de uma situação de que estava buscando mostrar a favela como potência no que diz respeito ao empreendedorismo, para trabalhar um pouco a carência de tudo que a gente tem sofrido nos últimos anos. Então, a pandemia, neste momento, ela evidencia uma série de problemas que as favelas têm sofrido durante muitos anos, o crescimento desordenado, a falta de saneamento básico, a falta de água, o serviço de saúde que não chega, como o SAMU, por exemplo. Então, ele evidenciou que nós temos 2 Brasis, um Brasil que pode, numa situação de pandemia, viver uma sua quarentena, seu home office, usar álcool gel e máscara, e um outro Brasil que a fome já chegou, que não tem máscara, que falta água, que precisa de comida, que não tem como fazer isolamento. Então, diante dessa situação, nós pensamos que, obviamente, o governo faria alguma coisa nesse momento, criando uma política pública para as favelas do Brasil, para que elas pudessem se enquadrar nesse processo de pandemia diante da necessidade, entendendo que, principalmente, as recomendações ligadas à higiene seriam solucionadas. Mas o que a gente viu, na verdade, foi, efetivamente, um bate-cabeça entre as esferas do governo, que ficam, neste momento, pensando muito mais em eleição do que atender a população, sem dar, concretamente,
uma ação efetiva para a comunidade. Aqui em São Paulo, não sei como está aí, mas aqui em São Paulo a gente virou meio que cobaia de uma série de testes. Fizeram o primeiro fechamento das vias, depois fizeram um rodízio que deu errado. O próprio auxílio emergencial aqui em São Paulo tem gerado filas e aglomerações gigantescas, parece a fila da morte. As pessoas vão lá, ficam na fila, não resolvem o problema, se contaminam e voltam para casa e contaminam suas famílias. Então, a situação tem sido bastante complicada. E agora em São Paulo, vocês devem estar acompanhando, lançaram uma tal de quarentena inteligente, que é a constatação de que estava tudo na burrice, né? Que estava tudo sem planejamento. Então, se essa agora é inteligente, as anteriores eram o certificado que estava tudo dando errado e que era burra. Então, diante dessa situação, nós decidimos que nós deveríamos somar força com a sociedade civil no geral e criar iniciativas para que a gente pudesse se salvar dessa pandemia. Então, nós começamos com a primeira, que era basicamente como é que a gente organiza a comunidade diante de uma situação em que você não pode se aglomerar, em que você tem que atuar de forma organizada e fazer chegar as coisas para quem mais precisa de forma rápida. Então, nós decidimos descentralizar um pouco esse papel que eu acabo cumprindo aqui durante esse tempo todo, que é o papel de prefeito, onde tudo que aparece de bom ou de ruim, a culpa é minha aqui. Então, as pessoas acabam falando comigo, mas que para a gente funcionar esse processo, eu teria que descentralizar esse papel da associação e fazer com que a associação chegasse por muito mais longe. Então, nós decidimos fazer um mapeamento onde nós envolvemos mais pessoas nesse processo e também darmos a essas pessoas algum nível de autonomia e de autoridade. Então, nós decidimos separar a cada 50 famílias um morador voluntário que ganhou um título de presidente de rua. E são esses presidentes com algumas missões bem importantes. A primeira missão do presidente é ajudar a conscientizar para que as pessoas fiquem em casa. A segunda, ajudar a distribuir doações que eventualmente a gente pudesse arrecadar. E a terceira, chamar o socorro quando mais a gente precisava. E para cumprir a terceira da forma qualificada, nós teríamos que contratar ambulâncias, tendo em vista que o serviço do SAMU não chega na comunidade. Então, a gente foi criando essas primeiras 3 soluções e depois fomos vendo que precisariam de outras iniciativas, como, por exemplo, oferecer alimentação para a população que está precisando, porque houve um grande número de desempregados, já havia um grande número de desempregados e que aumentou. Então, a situação da fome aumentou, então teria que dar comida para que as pessoas se fortalecessem a sua imunidade. Depois descobrimos que máscara seria muito difícil chegar, então nós pegamos as costureiras de Paraisópolis, do projeto Costurando Sonhos Brasil, e começamos a fabricar máscaras, já distribuímos quase 50 mil máscaras aqui para a população. Depois tivemos uma demanda muito grande de diaristas, porque nesse contexto da comunidade, a maioria das pessoas que atuam aqui são ambulantes, trabalham no setor de serviços, ou diaristas que dependem do trabalho diário para sobreviver. Então, nós criamos um programa de adoção específico para as diaristas aqui, que é o Adote um Diarista. Então, fomos criando soluções, fomos criando iniciativas, e uma das mais importantes que nós criamos, que está sendo reproduzida, inclusive, em alguns estados, foi a Casa de Acolhimento, que resolve o problema de isolamento. Então, aqui em Paraisópolis são casas pequenas, com famílias numerosas, então nós temos que separar as pessoas que estão contaminadas dos não contaminados e garantir que a proliferação do vírus seja menor, e aí pegamos 2 escolas estaduais aqui e montamos 2 casas de acolhimento em parceria com a associação Parceiros da Educação, e tem sido um sucesso. Criamos outras 2 novas iniciativas, agora são 12 iniciativas, e uma delas especificamente para atender os refugiados. Então, esses refugiados imigrantes, né, começaram a nos pedir muita ajuda, porque a situação deles já eram bastante complicadas neste momento, e aí nós decidimos criar uma frente de apoio, e esse trabalho tem sido reproduzido neste momento por mais de 365 favelas no Brasil inteiro, em 14 estados. Então, tem presidente do Brasil, tem presidente de rua dominando este Brasil e ajudando quem mais precisa. Em resumo, é isso. Gilson, me diga uma coisa. Foi eleito presidentes de rua, né? Me diga uma coisa, qual o nível de engajamento desses presidentes? Quantos presidentes tem aí em Paraisópolis?
Olha, no início foi muito difícil o engajamento. Eu lembro que nossa primeira reunião foi dia 23 de março, ainda a gente numa situação bastante eufórica, sabe, assim, porque logo que nós tomamos consciência da pandemia e que a situação seria grave, nós fizemos uma coisa num ritmo tão acelerado que em 34 dias nós fizemos 12 iniciativas, construímos um monte de trabalho, mas muito naquele desespero, naquela coisa muito emocionada de como é que a gente organiza a população antes da pandemia chegar com força e as pessoas começarem a morrer. Então eu lembro que aquela primeira reunião, no dia 23 de março, nós tínhamos por volta de 15 pessoas que na internet ouviram a nossa convocação e começaram a participar. As pessoas começaram esse primeiro processo e começaram a chegar doações para esses 15 presidentes de rua, começou a aparecer um movimento grande de pessoas muito interessadas em ser atendidas pelas cestas ou por doações que chegassem. E aí foi o nosso grande desafio, porque primeiro a gente não tinha como atender de forma rápida todo mundo, porque nem todo mundo ainda estava doando, o engajamento para doações ainda era bastante pequeno no início na metade do mês de março, mas a gente continuou no processo, conscientizando a população, dizendo que nosso trabalho não era para dar cesta básica, mas que era para salvar vidas e que nós tínhamos que nos organizar. E fomos conscientizando e esse movimento foi crescendo, à medida que a gente foi ganhando também visibilidade, a população foi se engajando mais, e hoje nós temos 529 presidentes de rua que cuidam de 50 famílias e que tem sido um super exemplo de solidariedade, uma grande rede. A grande maioria, Tatiana, são mulheres, chefes de família, que além da sua família está cuidando de outras 50. É um super desafio, porque tudo agora gira em torno dos presidentes e nem todo mundo tem paciência de esperar, de chegar à doação ou de entender que nós não somos um poder público, nós somos comunidade. Então, às vezes, é tanta coisa acontecendo, o projeto está tão grande, que as pessoas nos olham e acham que é governo, mesmo a gente sendo da comunidade. Então, mostrar para a população que 100% das iniciativas são feitas pela comunidade, com o apoio da sociedade civil, da maioria de pessoas, a gente tem poucas empresas ajudando, a grande maioria das pessoas de ajuda que vem são de pessoas físicas, que é o mais legal. Então, nós criamos uma série de campanhas de financiamento coletivo e o engajamento, assim, tem sido extraordinário. Eu tenho me emocionado muito com a força dos presidentes de rua, principalmente das presidentes, que têm dado um exemplo. Sem eles, nós provavelmente nós estaríamos em outro patamar. A situação da pandemia em Paraisópolis estaria muito mais grave se a gente não conseguisse colocar de pé toda essa operação. Ô, Gilson, 529 pessoas é muita gente para organizar, para controlar. Vezes 50. 559. São 529 vezes 50 famílias, que em média cada família tem 5 pessoas. Mas a minha curiosidade é saber como é que vocês organizam, qual é o fórum, como é que vocês organizam esses presidentes? Como é que vocês interagem com eles? Bom, nós temos alguns grupos, nós temos alguns grupos de WhatsApp que tem os presidentes de rua. Além dos presidentes de rua, temos um grupo de brigadistas, são 240 brigadistas, e cada presidente de rua tem um grupo com os seus 50 famílias. E aí, esses presidentes de rua monitoram as suas famílias através do grupo de WhatsApp, e sempre que aparece alguma demanda ligada à saúde, alguém passando mal, o presidente de rua aciona a coordenação, tem um grupo de coordenadores, para chamar a ambulância. Então, a gente criou algumas escalas. Então, você tem um grupo de coordenação que vai desde a digitação ao cadastramento dos voluntários, que passa pelo presidente, que sou eu, pelo coordenador geral, mas também que tem outros pequenos grupos de presidentes que estão organizados a partir das famílias. Então, é tudo feito pela rede social, é tudo feito pelo WhatsApp. No primeiro momento, a gente sofreu bastante com bom dia, boa noite, corrente, mas com o tempo a gente foi disciplinando as pessoas foram entendendo. A gente demorou um pouquinho para liberar as mensagens do grupo do WhatsApp, né, que você pode bloquear o envio de mensagem, então tinha as pessoas certas que podiam, mas agora já tá funcionando, as pessoas podem mandar mensagem e já entenderam que aquele grupo é um grupo de trabalho, não um grupo de reclamação, ou de corrente, ou de mensagens de bom dia. Então tudo com o tempo vai se afunilando e as pessoas vão entendendo. Tem que ter paciência, se a gente tiver paciência, mostrar que o trabalho é sério, botar a gente comprometida no trabalho, as coisas vão dar certo.
Ainda assim, nós tivemos 180 presidentes que saíram no meio do percurso, que não aguentou a pressão da população, que teve problema com as suas famílias. Então, nós tivemos um processo de desistência, e agora a gente percebe que é um movimento de volta daqueles que desistiram, que não acreditaram, coisas do tipo, né? Trabalhar em comunidade é muito complexo, então nem tudo são flores. Mas se você está disposto e sabe a importância da causa, as coisas avançam. Ô Gilson, e a grana? Como é que vocês conseguem dinheiro para fazer essas coisas todas? A grana é sempre o nosso desafio, né? Porque de boas intenções, a minha tia, que já falecida com 108 anos, ela fala que o inferno está cheio. Então, a gente estava com muitas boas intenções, mas precisaríamos juntar essas boas intenções às pessoas do bem, pessoas que estivessem dispostas a nos ajudar. E a primeira coisa que nós fizemos foi falar das nossas iniciativas, da nossa vontade, e mais do que isso, do nosso desespero e não ter oportunidade de nos salvar, efetivamente. Então, começamos com amigos, e com a própria comunidade. Nós temos aqui em Paraisópolis a periferia da periferia. Nós temos pessoas aqui que empreenderam, que deram certo, que já pode também ajudar. Então, a comunidade foi dando exemplo, nós fomos iniciando, e à medida que nós fomos divulgando, principalmente através das redes sociais, a ajuda foi chegando. Nós tivemos na primeira e segunda semana de abril, um grande movimento de ajuda no país, que deu muito certo. Depois foi diminuindo, nós temos no mês de maio com um número bem menores de doadores, nós temos intensificado a nossa participação com influenciadores, com artistas, a própria parte de divulgação na mídia para potencializar e mostrar a necessidade que nós temos, principalmente ligadas a alimentos, a questão de comida. Então, isso tem ajudado, mas ainda é um desafio. Nós estamos vivendo um dia por vez. A gente não tem para ficar um mês. Mas nós temos para amanhã e para hoje, e vamos contar que o povo brasileiro é muito solidário, que está vendo a nossa luta, e que essa luta pode inspirar outras pessoas a nível Brasil e no mundo a criar alternativas de salvação que dependam do governo. Mas o poder público não chegou em nenhum momento em Paraisópolis? Não. Se a gente depender do poder público aqui, a situação estaria bastante complicada. Para não dizer que não chegou, a prefeitura mandou para a gente aqui 450 cestas básicas, para atender 21 mil pessoas. E nós estamos reclamando de falta de água, e eles mandaram entregar 120 caixas d'água. Só que sem água não enche caixa d'água. E aí resolve o problema de 1.200 pessoas e o restante fica chupando o dedo. Então, as ações do governo têm sido demoradas, ineficientes, que não resolvem o problema. Tem sido muito difíceis essas ações. Hoje em dia tem quantos moradores para Paraisópolis? 100 mil pessoas morando aqui. É uma cidade. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do país, e os desafios são de cidade, né? Uhum. Ok. Gilson, você está fazendo, né, em Paraisópolis um exemplo modelo para todo o país, para todo, né, acho que para o mundo, né, frente a essa pandemia. O que você espera, né, com o passar da pandemia, o que pode ficar para Paraisópolis, ou o que ela está fazendo já aqui no nosso país? Se já tem exemplos, se já tem iniciativas parecidas, espelhadas na que vocês fizeram em Paraisópolis, sendo realizadas em outras localidades. Se alguém já te procurou para fazer consultoria, se você já está fazendo esse trabalho também, né? Ou seja, se tem um modelo parecido com Paraisópolis já, e o que você espera com o passar da pandemia, o que fica em Paraisópolis, nessa questão de associar pessoas e engajar pessoas? Chefe, eu acho que não existe pensar um pós-pandemia que não seja agora, porque depois vem uma crise, vem a fome, vem a recessão, e se nós não criarmos alternativas neste momento, tudo vai ser uma desculpa. Então, eu acredito na construção de soluções para agora, que sejam criadas política pública, que seja criado um conjunto de iniciativas para resolver a questão de infraestrutura, de saneamento básico, de tudo que a favela vem sofrendo nos últimos anos, que possa ser pensado agora, com criação de leis, com destinação de recursos, por exemplo, do fundo partidário, que é bilionário, e que poderiam estar ajudando a resolver problemas. Então, tem uma série de questões que precisam ser pensadas agora, construídas agora, para que a gente possa imediatamente colocar em prática.
eu acho que a sociedade civil tem dado grande exemplo de mobilização, tem dado um exemplo de luta e de resistência nesse processo, e como eu já falei, nós estamos tendo essa experiência que Paraisópolis está fazendo, reproduzida em uma série de estados, são 14 estados, 365 favelas, reproduzindo algumas das iniciativas que nós temos feito aqui. Então, eu acredito que o que já fica de legado é a construção de uma grande rede de solidariedade, em que um morador ajuda o outro e que os brasileiros se sentem mais brasileiros, contando uns com os outros. Durante muito tempo, a gente pressiona ou culpa o governo pelas iniciativas que a gente deixou que não aconteceram. Então, eu acho que o governo tem que cumprir o seu papel e nós temos que pressionar para isso, porque o Brasil é um país rico e que existe muita corrupção, tem muito dinheiro sendo desviado e poderia estar nesse local, poderia estar sendo destinado para a população mais carente, mas neste momento, a população brasileira, mesmo aquelas pessoas mais carentes, que podem ajudar com pouco, tem dado um grande exemplo de ajuda, de luta, de transformação. Então, tem comprado respiradores, tem mandado cestas básicas, tem construído hospitais, casas de acolhimento, quer dizer, é a sociedade civil mostrando o poder que ela tem de gestão, de organização para salvar pessoas. Eu acho que esse é um legado que fica, e mais que isso, nós temos agora que aprimorar esse processo para que essas iniciativas possam virar ações, políticas públicas. A partir desse exemplo, então, nós criamos, por exemplo, as casas de acolhimento dentro de escolas estaduais. Quantas escolas estaduais tem no entorno de favelas neste Brasil que poderiam virar casas de acolhimento para isolar pessoas? Nós formamos aqui brigadistas, formados pelo Corpo de Bombeiros. Quantos bombeiros tem no Brasil que poderiam formar moradores para salvar vidas? Então, isso tudo são experiências que podem ser replicadas e que não são caras para fazer, depende de vontade política, de gestores comprometidos, que possam entender que precisam salvar essa população. E salvar a população nesse momento é dar condições para que ela possa fazer isso, para ter acesso à água, acesso à máscara, acesso à alimentação. Eu acho que a sociedade civil, ela tem sido guerreira neste momento. Excelente isso. Eu, assim, fico muito satisfeito com essa colocação sua. Eu queria só que você citasse um exemplo de um estado que está copiando aí a experiência de Paraisópolis e está sendo bem sucedido, no caso específico dos presidentes de rua. Você pode comentar, por exemplo? Sim, nós temos no estado do Rio de Janeiro várias comunidades fazendo os presentes de rua, como na Rocinha, Morro do Alemão. Nós temos no Maranhão, em Coroadinho, também os presentes de rua estão lá. Além dos presentes de rua em Coroadinho, nós temos a iniciativa das Marias, que é a fabricação de marmitas, e também tem o home office das costureiras das favelas do Brasil fazendo as máscaras. Nós temos em Conglomerado da Serra e em Betim, em Minas Gerais, fazendo a mesma coisa. Nós temos na Bahia, em Salvador, nós temos no Pará e em Manaus essa iniciativa sendo reproduzida. Então, o básico é o presente de rua. Então, a forma de implantação das iniciativas, sem os presentes de rua, fica muito difícil de ser feita. Então, o primeiro passo como que faz? Eu falo, mapeia a sua comunidade, a cada 50 casas, eleja um voluntário que vai te ajudar nesse processo. Depois nós abrimos uma campanha de crowdfunding para ajudar essas pessoas a arrecadarem recursos, ajudamos a trabalhar a questão da rede social para que ajude levantar, além de recursos, doações materiais nesse contexto, e aí começamos a implantar esse material. Nós criamos um manual, e esse manual está lá desenhado um pouco de tudo que foi feito na comunidade de Paraisópolis e está sendo levado. Então, são 365 comunidades hoje que têm presente de rua. Algumas delas têm casa de acolhimento, outras têm marmita das Marias, outras estão fabricando máscaras, outras formando brigadistas. Cada um tem a sua especificidade e sabe da sua necessidade. Então, nós estamos aqui oferecendo essa tecnologia que pode ser adaptada, é um serviço aberto. Alguns chamam de presidente de rua, outros chamam prefeito de rua, outros chamam de representante de rua. Cada um organiza, dá o nome que quer, o importante é usar essa metodologia de organização e que o morador é agente da sua própria transformação. Excelente. Wilson, aqui eu acho que na experiência da Vila de Ponta Negra vai se chamar cooperadores de rua. Né? Eu estava conversando isso com o Ion de Andrade e com o Tatiana. E se você também puder nos disponibilizar esse material que você tem para a gente dar uma analisada e também socializar, agradeço. Tá bom? Nesse caso, ótimo que sejam cooperadores de rua.
a gente tem feito uma provocação grande, né, com relação aos prefeitos, a governadores de rua, a presidentes de rua, porque a gente sente nesse momento uma falta de liderança política no Brasil, no município, no estado, que possam nos ajudar a conduzir a situação da pandemia. Então, às vezes, o que falta na cidade é um bom prefeito, às vezes é um bom governador, e às vezes é um bom presidente. Então, cabe também uma provocação em que nós falamos que aqui em Paraisópolis nós não temos presidente. Nós temos nosso presidente aqui, é um presidente de rua que cuida de suas 50 famílias. Então, é uma provocação política também para que essas figuras mais nacionais, municipais, que às vezes parecem tão distantes, que deveriam estar mais próximos, mostrar um pouco do exemplo, da experiência e provocá-los para que eles façam alguma coisa. Bom. Excelente. Tatiana, você podia dar uma falada para Gilson? Como é que vocês, qual é o nível de organização que vocês estão lá na Vila de Ponta Negra? Porque lá tem uma 14 mil habitantes, Gilson, e tem, assim, a situação de intervenção social lá está meio híbrida. Uma parte através do CRAS, que é um órgão do governo, governamental, e a outra parte que é o trabalho de voluntários. Então, Tatiana, podia dar uma descrever para sentir, Gilson, sua opinião sobre como é que está o nível de organização na Vila de Ponta Negra, que a gente está utilizando assim como uma espécie de embrião para as outras iniciativas aqui no Rio Grande do Norte. Assim, eu acho que a gente tem uma coisa muito positiva na Vila, que já é uma organização social anterior, né, como é Paraisópolis. A gente já tem não só a comunidade, mas os órgãos públicos da Vila, eles são muito próximos, né? Eu, como representante do CRAS, tanto quanto a UBS. Então, a gente sempre trabalhou muito em conjunto. Então, inicialmente, a ideia é vincular esses comunitários, esses moradores, com os próprios agentes de saúde da estratégia da família, né? Fazer uma formação com eles, para que eles ajudem uma ponte em relação à saúde e também a questão da assistência, né? De poder avisar, né? Enfim, poder fazer essa articulação com a gente, quando identificar alguma família em situação de vulnerabilidade, ou até mesmo de violência doméstica, enfim, é aquela pessoa que está ali, né, que está à noite, que está no final de semana, e que, enfim, os órgãos públicos não estão atuando. Então, ele vai ser essa ponte local para que a gente consiga, de alguma forma, abrigar, né, qualquer possibilidade, assim, que essa família ou a pessoa estiver sofrendo no momento. Então, eu acho que como é muito menor, e a gente já tem, né, toda essa articulação, eu acho que vai ser mais fácil, talvez, da gente conseguir um bom resultado. Então, eu estou bem confiante. Muito bem. Você vê que está aparecendo várias sugestões aí, amigo de rua, super legal a participação da turma aqui. Olha só, vocês contem conosco aqui do G10, vou mandar o manual para vocês, acho que nós podemos abrir uma campanha de crowdfunding dentro da nossa plataforma, que é o Solidar, para ajudar vocês a apoiar, a levar estrutura para quem mais precisa. Eu acho que só nos dando as mãos é que a gente vai conseguir amenizar essa situação da pandemia. Então, eu que adoro esse estado, que já tive aí, que vocês também possam se sentir acolhidos e que a gente possa estar junto nesse momento, tá bom? Ô, Gilson, só antes de você sair, só uma coisa, como é que o nível de adesão em Paraisópolis para o isolamento social? Outra coisa que eu queria falar, existe casos de morte na comunidade, e se existir, quantos, e se vocês estão fazendo testes? Olha, em Paraisópolis, a situação do isolamento é praticamente impossível. Além das casas pequenas com famílias grandes, nós temos uma comunidade muito densa, concentrada. Então, quando está frio, está muito frio, quando está calor, está muito calor. Então, ficar dentro de casa é um problema. E a população, logo no início, absorveu essa coisa de que é uma doença só para rico e para pessoas que viajam no exterior. Então, o vírus está circulando, assim como as pessoas, como se nada estivesse acontecendo.
Nós já tivemos 34 mortes em Paraisópolis, nós tivemos 1.400 notificações. O que são notificações? São pessoas que foram testadas positivo, ou que são pessoas que estavam com sintomas e que fizeram o teste, aguardam o resultado. Dessas, nós temos uma média de 75% de positivos. Nós decidimos fazer compra de testes, então nós conseguimos um parceiro que nos ajudou a comprar testes, e nós temos uma parceria com o Hospital Albert Einstein, que faz a gestão das nossas unidades básicas de saúde, onde também foram viabilizados mais de 20 mil testes para testar a população que precisa. Então, a gente entendeu que essa coisa do teste e do isolamento era uma situação bastante importante. Então, temos tanto o teste IgG quanto o PCR, que é aquele teste mais completo, e estamos aplicando na população. Mas é muito difícil, ainda assim, fazer um processo de mudança de comportamento, porque apesar de estar morrendo mais de 1.000 pessoas no Brasil, já ter morrido 34 pessoas em Paraisópolis, as pessoas ainda não é com a família dela, não é aquela coisa assim, não é com a minha família. Então, quando aparecer o rosto de pessoas mais conhecidas, né, eu acho que as pessoas vão acabar pelo choque se conscientizando mais. Já melhorou bastante, mas ainda não é o ideal, está longe do ideal. Ô Gilson, e o nível de adesão ao uso de máscara, mesmo na população adensada, como você se refere, as pessoas estão usando máscara quando saem de casa? Aí? Nós estamos distribuindo máscaras, e as máscaras que estão sendo distribuídas, elas estão sendo usadas. Então, a adesão é boa, mas o problema é a falta da máscara. Não é porque as pessoas não estão usando, é que não tem máscara. Certo. Tá bom? Tatiana, Jefferson. Tá ótimo. Tatiana, quer comentar algo? Quero agradecer Não, eu só quero você. agradecer, Gilson, assim, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo e agradecer mesmo, né, por todo o apoio que você me deu nesses últimos dias. A gente teve um grande problema, né, na instituição, com casos positivos, tivemos que fechar a unidade, eu fiquei em isolamento, suspeita de Covid, e, enfim, a gente só vai retomar as atividades na próxima semana. Mas, assim, durante todo esse tempo, né, que a gente ficou conversando, eu agradeço bastante, assim, toda a experiência, e depois você vem visitar a gente quando tudo isso passar, né? Voltar aqui para o RN. Tô doido para ir para Itapioca. Opa. E camarão. Camarão. Muito obrigado, Tatiana, Jefferson, Hermínio, pelo apoio, poder estar aqui compartilhando a experiência com vocês. Conte conosco, tá bom? Obrigada. Gilson, quero agradecer a você, que desde o início você foi muito atencioso, tanto você quanto Francisca. Também quero agradecer ao grupo RN Solidariedade Covid por aceitar de imediato a proposta de fazer essa live com você, a Tatiana, a Hermina, a Giovana, e também a sua assessoria, que foi muito gentil, obrigado. O tempo todo, o pessoal atencioso, e o conteúdo que você nos trouxe, né? Então, é um exemplo, a gente tem que realmente, enquanto cidadão, né, se entender como cidadão, e você nos dá e nos passa essa lição de cidadania, porque Obrigado. acredito que a cidadania vai muito mais além da questão de você ir lá votar no dia, né? E é fazer o que o grupo que está promovendo essa live está fazendo, é doar EPIs para os hospitais, para as unidades de saúde, é fazer o que você está fazendo aí e servindo de exemplo e sendo replicado em várias cidades e vários estados aqui do nosso país. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais, Gilson. Um abração. Abraço, tchau, tchau. 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 Jefferson, Tatiana já teve a oportunidade, nós ainda temos 5 minutos, Tatiana já teve a oportunidade de falar sobre a experiência de Ponta Negra, mas você tem outras experiências em outras comunidades, a Zona Norte, no município do interior. Eu queria que você, tendo poder de síntese, falasse sobre essas experiências e como tem sido, na prática, o seu trabalho nessas comunidades. Ok, a gente, assim que surgiu a situação do coronavírus, né, eu na condição de
subcoordenador de assuntos comunitários da Secretaria de Segurança Pública, propus a alguns comunitários a gente criar uma estratégia de engajamento, de associativismo, para juntos dar uma resposta às comunidades que estão precisando de mantimentos, de material de limpeza e higiene pessoal. Então, criamos um grupo de WhatsApp, no dia 24 de março, e a partir dali começamos a fomentar, a suscitar a ideia de fazer ações nas comunidades, principalmente aquelas comunidades mais impactadas pela Covid, e também que tenha um alto índice, né, de vulnerabilidade social. A primeira campanha foi no bairro Potengi, através de um grupo de professores que integraram esse grupo Natal contra Coronavírus, né? E a segunda foi na Vila de Ponta Negra também, e tivemos agora no Jardim Progresso e no Vale Dourado. As iniciativas, elas estão se aprimorando. Então, as duas últimas a gente procurou fazer com a sensibilização, levando os donativos, que é água sanitária, sabão em pó, sabonete, né? Material de higiene e limpeza, e as máscaras, em parceria com as unidades básicas de saúde. Então, a gente se articula, o grupo faz a campanha, divulga, né, as contas para depósito e também os pontos de coletas. Quando está tudo já reunido, todo o material já coletado, a gente faz o alinhamento com as unidades básicas de saúde, para saber onde a gente vai entregar, onde tem que destinar esses donativos. Então, é tudo muito dentro de uma lógica que é, inclusive, defendida pelo doutor Ion de Andrade, né? Que a gente faça uma incursão nas comunidades com o auxílio dos agentes de saúde, eles orientando que a gente tem que deixar esses donativos, ou tem que entregar. Então, toda a entrega é peri-residencial, a gente não adentra as residências, a gente conversa e também faz a sensibilização. A última atividade que fizemos foi no Vale Dourado, né, que fica no bairro Nossa Senhora da Apresentação, foi muito boa, porque a Unidade Básica de Saúde, a exemplo de outras com quem a gente conseguiu dialogar e firmar parceria, produziram materiais, aproveitaram a cartilha, né, que esse grupo, juntamente com o Laís, produziu, tirou informações dali, colocou no folheto. Então, é um momento da gente se juntar. Então, a experiência desse grupo é essa: a gente arrecada os donativos e faz a entrega com sensibilização nas comunidades impactadas. Alguns municípios têm nos procurado, achou interessante essa iniciativa, a Zona Norte. Há pouco tempo tivemos uma reunião virtual, uma live, em Canguaretama, com a participação do Dr. Ion. Eu pude também falar dessa experiência. Já começa a perceber que lá tem grupos também nesse sentido, buscando fazer algo parecido, né? Discutindo. Então, também nesse sentido. Jefferson, para a gente encaminhar por causa do horário, eu acho que Tatiana, Cíntia, Joca, Nevinha, o pessoal do Fórum e da UBS, Meine, Ciomara, que está aqui, Múcia, a sala de decisões da UBS, da Estratégia da Família, acho que temos uma missão aí, né? E temos que ser rápidos, ágeis. O Gilson colocou à disposição, inclusive, a plataforma do crowdfunding para vocês. Eu acho que a gente está com muitas ferramentas para colocar adiante e implementar um projeto semelhante que Paraisópolis fez na Vila de Ponta Negra. Acho que nós, do Grupo RN Solidariedade, a gente está à disposição para ajudar. Né? Seremos mais um parceiro. Inclusive, Giovana, amanhã nós já vamos fazer 2 ações lá para gerar renda para o pessoal lá de Joca, indicado por Joca, Cíntia. Amanhã a gente já vai, para parte dos nossos EPIs, já vão ser confeccionados pelo pessoal da Vila como forma de fomentar renda para eles. E outra coisa, essa experiência, Tatiana, essa experiência de vocês, ela pode ser replicada como piloto aqui no Rio Grande do Norte de maneira muito, muito forte. E por isso que isso tem que ter alguma coisa mais concreta e dê visibilidade a isso, para que isso sirva como Paraisópolis serviu para o Brasil, que Vila de Ponta Negra sirva para o Rio Grande do Norte.
essa responsabilidade que vocês têm. Olha, a vila tem 14 mil habitantes, é quase uma cidade, né? Isso é maior, maior do que 50% das cidades do Rio Grande do Norte. A presença do Jefferson também, quer dizer, Jefferson é um cara que é um braço do Estado, mesmo, né, ele se colocando um parceiro, mas ele é o Estado. Um Estado que não tem poder, ele próprio diz que muitas das ações dele se limitam a muitas coisas que ele gostaria de ir adiante e não consegue. Eu acho que a gente, nesse processo, voluntários, sociedade, vocês, instituições públicas e a comunidade de Ponta Negra, da Vila de Ponta Negra, a gente tem um momento muito especial para começar. Hoje é quinta-feira, né? Vocês têm que tomar iniciativa. Hoje em dia a gente pode trabalhar de qualquer lugar e vamos tocar. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa porta que ele abriu para nós nos colocarmos também como parceiros de Paraisópolis e introduzir no Rio Grande do Norte essas experiências em vários municípios. Né? Basta querer. Né? É isso. Eu fiquei muito feliz com essa conversa de hoje. Eu acho que abriu muitas coisas, ele se colocou muito aberto, né? Fiquei aqui na expectativa. Vocês foram muito bons também. Parabenizo vocês. Jefferson, Tatiana, muito bacana, e Hermínio, foi muito bom. Feliz. Ok. Então, tchau. Boa Agradecer noite a vocês. Viu? Deixa eles primeiro se despedir, Hermínio. Valeu, viu? Obrigadão. Tchau, boa noite. Beijo. Boa noite.